gravação. Vamos procurar aqui a nossa telinha da apostila. Telinha da apostila, vamos lá. Não é o WhatsApp, mas positivo. Aqui está ela. Veja aí se vocês estão enxergando aí a nossa apostilinha. Abriu aí? Tá branco. Agora apareceu. Agora abriu. Abriu? Beleza. Então vamos lá, pessoal. O objetivo da aula de hoje é falar sobre uma nova função orgânica que se trata aí dos aletos orgânicos. Bom, quem que são esses caras, né? Esses caras vão ser compostos orgânicos onde eu vou ter a presença de algum halogênio ligado aí à cadeia carbônica. Então, quem são os halogênios mesmo? Flúor, cloro, bromo, iodo. Esses caras lá do grupo 17 ou 7A da tabela periódica, os halogênios, então, quando eles estiverem presentes na minha cadeia carbônica, eu tenho, então, uma função orgânica que é chamada de aleto orgânico. Então, um exemplo do que é um aleto aí, que é muito manjado aí, nas páginas de noticiário, né, se refere aqui à dioxina. Essa dioxina, que tem o nome aí sistemático 2, 3, 7, 8, tetraclorodibenzeno paradioxin, também conhecido como TCDD. É um tipo de dioxina, né? As dioxinas, justamente por terem dois oxigênios aqui se ligando numa cadeia fechada e a presença de dois anéis benzênicos, notem vocês então que eu tenho átomos de cloro ligados aqui. Eu tenho aqui 4 átomos de cloro ligados a esses anéis benzênicos, o que caracteriza uma função orgânica chamada aleto orgânico. Essa dioxina aqui é um composto que é bastante tóxico, né? Esses compostos que envolvem o cloro na sua estrutura orgânica, né, são chamados de organoclorados. Esses organoclorados, eles têm um problema que eles geram aí para nós. Eles são bioacumulativos. Então, significa que eles se acumulam no organismo. Conforme se acumulam no organismo, eles vão causando danos, né? Vão causando aí patologias, doenças que são bastante graves aí de se tratar, né? Essa dioxina aqui, então, ela acabou sendo um derivado de uma substância que eles usaram lá na Guerra do Vietnã, que era chamada de agente laranja. Esse agente laranja era uma substância que os americanos pulverizavam, né, através dos aviões, as regiões de mata lá no Vietnã, para poder matar, né, toda a plantação, matar toda a cobertura verde, com isso forçar, né, a exposição lá dos inimigos, lá dos Vietcongs, vietnamitas, lá que ficavam, né, escondidos lá na mata. Então, o propósito, né, desse composto agente laranja era matar toda a vegetação e forçar a exposição do inimigo. Só que o agente laranja continha, né, na sua formulação, um pouco dessa dioxina, né? Essa dioxina estava presente ali dentro da substância que compunha lá o agente laranja. E isso causou, então, efeitos, né, colaterais lá nas pessoas que são detectados até hoje, né? O envenenamento que se ocasionou pelo uso do agente laranja, que ficou como bioacumulativo em toda a cadeia, né, de alimentos e também nas pessoas. E isso vem causando problemas até hoje, né, de doenças que têm que ser tratadas aí por causa desse efeito aí da dioxina. Então, falando um pouquinho mais aqui, ó, vocês podem ler esse texto aqui, né, do agente laranja, né, o legado dos Estados Unidos lá no Vietnã. Vou descer um pouco mais, depois vocês leiam com mais atenção o texto aqui sobre o uso do agente laranja. E vamos para a definição formal do que é um aleto orgânico. Então, como é que você vai definir seu aleto orgânico? Ele vai ser basicamente o quê? Você tem uma cadeia carbônica que você vai considerar como se fosse de um hidrocarboneto. Então,
Você tem seu hidrocarboneto representado aqui por esse R, né? Esse R aqui representa a cadeia carbônica do hidrocarboneto, e algum átomo de hidrogênio, né, dessa cadeia carbônica vai ser substituído pelo flúor, ou cloro, ou bromo, ou iodo. Então, a representação genérica sua vai ser essa aqui, né? R e ligado aqui o seu X. Esse X pode ser flúor, cloro, bromo ou iodo, o seu halogênio, né? Então, lá no seu aleto, você vai ter uma sistemática de nomenclatura para ele também. Você pode usar o nome do halogênio combinado ao nome do hidrocarboneto correspondente. Isso é uma forma, né, de você dar nomenclatura para esse cara. Alguns exemplos que vocês vão ver aqui embaixo, né? Então, eu tenho aqui o clorobenzeno. Reparem, então, que eu tenho o anel benzênico e tenho o cloro ligado aqui. Então, o nome desse cara, clorobenzeno. Esse outro carinha aqui é o diclorometano, porque a cadeia carbônica é o metano, e eu tenho 2 cloros ligados a essa cadeia carbônica, portanto, diclorometano. Tá aí o nomezinho dele aqui. Esse outro caso, eu tenho a cadeia carbônica formada por 3 carbonos. E notem que eu tenho um átomo de iodo ligado em um dos carbonos. Mas reparem também que esse iodo está ligado nesse primeiro carbono da extremidade. Então, eu tenho que dizer onde é que está ligado o átomo de iodo, porque poderia ser nesse carbono 1, assim como poderia ser no carbono 2. Há possibilidades diferentes? Há. Então, o que eu tenho que fazer? Numerar e dizer que no carbono 1 eu tenho o iodo. E a cadeia carbônica tem o nome de propano. Portanto, 1 iodo propano. Vamos aqui a observar algumas outras situações, né? Essas outras situações onde eu vou ser obrigado a utilizar a regra sistemática lá da IUPAC. Então, notem que eu tenho uma cadeia carbônica aqui embaixo, formada por 4 carbonos. Percebam que eu tenho um halogênio, o flúor, ligado a este carbono. Reparem, então, que eu tenho que numerar essa cadeia para dizer em qual átomo de carbono está ligado o flúor, porque há possibilidades. Esse flúor poderia estar ligado nesse carbono 2 ou no carbono 1. Então, notem, sou obrigado a numerar, vou procurar a extremidade mais próxima do que possa ser uma ramificação, ou, no caso, o átomo do halogênio, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Nesse caso, então, o átomo de flúor está ligado ao carbono 2. Portanto, ele vai ser o 2-fluor. E a cadeia principal tem 4 carbonos, butano. Nosso amiguinho, então, vai ter o nome oficial de 2-fluor-butano. Eu tenho, então, o átomo do halogênio tendo um comportamento na cadeia carbônica como se fosse uma ramificação. Então, ele vai ser tratado como uma ramificação quando eu for usar a regra sistemática. Observe esse outro exemplo aqui de baixo, onde eu tenho essa cadeia carbônica com 5 átomos de carbono. Então, repare, eu tenho 5 átomos de carbono e vou precisar fazer a numeração para poder dizer onde é que está a ramificação e onde é que está o meu átomo de bromo. Vejam que a cadeia principal pode ser numerada por ambas as extremidades, de forma equidistante. Percebam, então, que o bromo está na mesma distância dessa extremidade que o metil, a ramificação metil, está na mesma distância dessa outra extremidade esquerda. Por onde que eu vou começar, então? Qual vai ser a regra? Ora, vou usar a ordem alfabética. Usando a ordem alfabética, o que acontece? O bromo começa com B e o metil começa com M. Quem que eu vou começar, então? Vou começar pelo aquele que segue a ordem alfabética, com o bromo. Então, a numeração parte da extremidade mais próxima de onde eu tenho a ordem alfabética sendo respeitada. Bromo, B, metil, M, vou numerar então do lado do bromo. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Ótimo, agora vou dar o nome do carinha.
preciso dizer primeiro onde estão as ramificações, ou os grupos do halogênio. Começo pelo bromo, no carbono 2, 2 bromo. E, finalmente, eu tenho no carbono 4 um grupo metil. E a cadeia carbônica principal tem 5 carbonos, portanto, pentano. Nome do amiguinho? 2 bromo, 4 metil, pentano. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Agora vamos aqui, ó, um outro exemplo. Aqui embaixo, eu tenho essa cadeia carbônica formada aqui por 6 átomos de carbono. Essa cadeia carbônica possui uma dupla ligação aqui, uma insaturação entre esses 2 carbonos. Essa cadeia carbônica possui uma ramificação do tipo etil e possui um halogênio cloro ligado aqui a esse outro carbono. Percebam que a cadeia principal deve conter a dupla ligação e deve gerar maior quantidade de ramificações possíveis. Tenho aqui 2. Por onde eu vou começar a numeração para poder dizer onde é que está o halogênio e a ramificação? A dupla ligação está aqui, não está? É a coisa mais importante aqui, a dupla ligação, não posso esquecer dela. Qual extremidade está mais próxima dessa dupla ligação? A extremidade do lado direito. Portanto, eu começo a numeração carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Ótimo, agora vou dizer onde estão aqui os grupos e ramificações. Quem que eu vou escrever primeiro, nesse caso? Vou usar a ordem alfabética, né? Cloro começa com C, etil começa com E, ordem alfabética, prioridade, primeiro cloro. Portanto, no carbono 5, eu tenho cloro, hífen. No carbono 4, eu tenho a ramificação etil, e como a cadeia principal tem 6 carbonos, vai começar com X, eu ponho esse hífen, X, e no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação, 2-en. E aí a terminação de hidrocarboneto finalizando com O. Portanto, o nosso cara é o 5, cloro, 4, etil, X2-eno. Tudo bem até aqui, pessoal? Mesmo esquema de sempre, né? Nada mudou. Na verdade, o grupo do halogênio, né, do haleto, ele vai se comportar como se fosse uma ramificação, no caso de você dar o nome lá da sua estrutura. Existe uma outra regra, não existe uma outra regra, mas há uma nomenclatura que a gente chama de semisistemática. Ela é semisistemática porque não é a nomenclatura dada como oficial, mas é como eu falei para vocês, ainda é muito utilizada, ainda é muito comum, então a gente precisa entender como é que funciona essa outra nomenclatura semisistemática. É comum, então, você chamar os halogênios de fluoreto, cloreto, brometo e iodeto. E aí você vai fazer o quê? Vai ligar a esses nomes dos halogênios o nome do grupo orgânico que está conectado ao seu halogênio. Então, alguns exemplos de como isso funciona. Aqui eu tenho H3CCl, é um haleto orgânico. Como é que fica a nomenclatura oficial? Clorometano, é a sistemática que nós aprendemos até agora. Como é que fica a nomenclatura semisistemática, que também é muito comum? Cloreto de metila. Por que metila? Porque esse grupo orgânico é o grupo metil. Então, eu tenho o cloreto de metila, nomenclatura semisistemática. Esse outro exemplo, dessa cadeia carbônica aqui com 3 carbonos, e o bromo sendo ligado aqui ao carbono 2. Nomenclatura oficial, 2-bromo-propano. Nomenclatura semisistemática, brometo de isopropila. O grupo orgânico que está ligado ao bromo aqui é o grupo isopropil. O iso, porque é o carbono central que está sendo conectado ao bromo. Um outro exemplo aqui embaixo, eu tenho essa cadeia carbônica com iodo, né? Então eu tenho 2 carbonos e o meu iodo aqui, o halogênio, ligado a eles. O nome oficial, né, vamos dizer assim, a nomenclatura sistemática oficial, iodo-etano. Agora, a nomenclatura semisistemática, iodeto de etila.
Por que iodeto de etilo? Eu tenho iodo ligado a um grupo orgânico que é o grupo etil. Então, o nome dele, semissistemático, será iodeto de etila. Tudo bem, pessoal? Vamos adiante aqui. Então, tá lá. Como é que eu faço a classificação dos nossos aletos orgânicos? Tem uma forma de classificá-los que indica que tipo de carbono, a que tipo de carbono o nosso aleto está conectado, está ligado. Então, quando eu tenho uma situação onde o meu halogênio está ligado a um carbono primário, então eu vou chamar esse aleto de aleto primário. Notem que esse carbono, ele só se liga a outro carbono, então é um carbono primário. Então, esse aleto será um aleto primário. Nesta segunda situação, aqui do lado, eu tenho o meu halogênio, o cloro, ligado a um carbono que é secundário. Esse carbono central está ligado a outros dois carbonos, é um carbono secundário. Então, se trata de um aleto secundário. Finalmente, na última situação, eu tenho essa estrutura onde eu noto que o meu halogênio, cloro, está ligado a um carbono terciário. Então, este carbono terciário se liga a outros 3 carbonos, o halogênio está ligado a ele, portanto, esse é um aleto terciário. Quanto às propriedades, físicas lá dos meus aletos. O que acontece? Normalmente, como ele diz aqui, cloretos, brometos e iodetos de alquila. Por que esse nome é alquila? Porque a alquila é uma cadeia carbônica qualquer. Eles são normalmente líquidos, na temperatura ambiente. 25 graus Celsius e uma atmosfera. Agora, quando eles começam a ficar com uma massa molecular maior, começam a ficar mais pesadões, a tendência seja de que eles comecem a existir lá no estado sólido. Então, o que afeta, em termos de ponto de ebulição, que é uma propriedade física importante? Primeira coisa que afeta o ponto de ebulição, lá dos aletos, é o aumento da cadeia carbônica. Então, reparem, quanto mais carbono eu tiver na cadeia, mais pesadona está essa molécula. Mais efeitos de forças intermoleculares do tipo dipolo induzido. E aí eu tenho um aumento no ponto de ebulição. Vejam no caso do clorometano. O clorometano, ele tem só um carbono na cadeia, ponto de ebulição dele, menos 24,09. Já o cloroetano, já teve um aumento de cadeia carbônica, já tenho 2 carbonos aqui, mais pesadona. Ponto de ebulição, 12,3, já aumentou. O cloropropano, eu já tenho, então, uma cadeia carbônica com 3 carbonos. Então, ponto de ebulição já aumenta para 46,5. Já o clorobutano, reparem que eu tenho 4 carbonos na cadeia, então a temperatura de ebulição sobe para 78,4. Então, qual é a conclusão? Aumento da cadeia carbônica, aumenta o ponto de ebulição do seu aleto orgânico. Você tem uma maior massa molar, uma maior ação de forças de atração intermoleculares, vai aumentar o ponto de ebulição. Qual é o segundo critério que nós podemos observar aqui? E se eu tiver o mesmo tamanho de cadeia carbônica e mudar somente o halogênio? O que acontece, então? Vamos analisar aqui essa tabelinha. Você percebe que eu tenho aqui o fluoretano, o cloroetano, o bromoetano e o iodoetano. Então, para essas 4 substâncias, a cadeia carbônica é do mesmo tamanho. Porém, o ponto de ebulição vai mudando. Por que isso acontece? Vamos olhar o tipo de halogênio que está ligado aqui. O tipo de halogênio vai fazer a diferença agora. Por quê? O flúor tem uma massa menor do que o cloro, que tem uma massa menor do que o bromo, que tem uma massa menor do que o iodo. O iodo é o mais pesadão desses 4 halogênios. E se o iodo é o mais pesadão,
a consequência direta vai ser que ele vai ter o maior ponto de ebulição. Então, quem está mandando aqui no ponto de ebulição não é o tamanho da cadeia carbônica, e sim a massa do halogênio. Quanto mais pesadão for o halogênio, maior vai ser o ponto de ebulição que vai ocasionar na substância. Então, o que vai determinar a diferença dos pontos de ebulição aqui será o seguinte: se eu tenho a mesma cadeia carbônica, o mesmo tamanho de cadeia, quem for mais pesadão, os 4, é que vai ter maior ponto de ebulição. Muito bem. Uma outra situação. E quando eu tenho uma mesma cadeia carbônica e eu começo a ter mais halogênios ligados a essa cadeia carbônica, isso vai ocasionar também um maior ponto de ebulição. Reparem, o clorometano, ele tem, então, um cloro ligado ao carbono e o ponto de ebulição menos 24. Já o diclorometano, ele tem um carbono na cadeia e agora eu liguei 2 cloros, está mais pesadão. Já, o ponto de ebulição já passa para 40, já aumenta. O triclorometano, mesmo esquema. Eu tenho agora a cadeia carbônica com um carbono e eu conectei 3 cloros. Está mais pesadona ainda. Olha a temperatura de ebulição aumentando para 61. E o tetraclorometano, finalmente, eu tenho 4 cloros ligados ao carbono e o ponto de ebulição, então, vai aumentar mais ainda para 76,8. Então, esses são os efeitos no ponto de ebulição provocados aí pela estrutura do meu haleto orgânico. Com relação ao tipo de força, né, intermolecular que acontece ali nos meus haletos. Os monohaletos, o que é um monohaleto? É o caso do clorometano, por exemplo, que só tem um halogênio ligado na cadeia carbônica. Eles são levemente polares, levemente, porque a molécula tem uma certa assimetria. E a molécula que não é simétrica, vocês sabem que tem polaridade. Mas ela é fraca, né? Uma polaridade relativamente fraca. E essas moléculas vão se manter, né, juntas pela interação do tipo dipolo-dipolo, forças de Van der Waals, por ter uma certa polaridade. Agora, os polialetos, quando vocês veem que tem mais de um halogênio ligado, você tem 2, por exemplo, aqui o diclorometano, triclorometano, tetraclorometano, já são polialetos. Dependendo da geometria da molécula, ela pode ser levemente polar ou mesmo apolar. Depende da geometria, da estrutura. Você vai examinar a estrutura e vai observar se a molécula tem simetria ou não. E nesse caso, quando você tiver, então, as moléculas forem apolares, elas vão se manter unidas, então, pelas interações de Van der Waals de que tipo? Dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, depende do quê? Depende da geometria molecular, depende da estrutura da molécula. Você vai analisar se a estrutura da molécula representa uma molécula simétrica, nesse caso, ela vai ser apolar, ou uma molécula assimétrica, com alguma ponta diferente, que vai ocasionar polaridade. Em termos de solubilidade em água, os nossos haletos orgânicos não têm condições de formar ligações de hidrogênio com a água. Então, se não tem condições de estabelecer ligações de hidrogênio com a água, significa que eles são muito pouco solúveis com a água, né? Praticamente immiscíveis. Né? Agora, quando você trata uma substância como ser praticamente insolúvel na água, significa que, então, ela não vai ser... ela tem um termo que se usa que é chamado de... Quando você tem uma substância que é solúvel em água ou não, quando ela é solúvel em água, eu chamo ela de hidrossolúvel. Ou seja, se é hidrossolúvel, é uma substância que se dissolve na água. E quando a substância não tem miscibilidade com a água, tem um caráter apolar, nós chamamos essa substância de lipossolúvel. O que significa esse lipossolúvel? Está associado à gordura. Então, os haletos orgânicos, por ter um caráter mais apolar,
são considerados lipossolúveis, ou seja, solúveis em gorduras. E entre eles mesmos, haleto com haleto, claro, aí eles conseguem se misturar, eles têm o mesmo caráter de moléculas apolares, então, entre eles se misturam bem. Então, qual que é o resumo da ópera? Nosso haleto orgânico, ele vai ter maior solubilidade, né, do que os hidrocarbonetos, comparado lá com os hidrocarbonetos, ele é um pouco mais solúvel lá na água, né? Mas, dependendo da cadeia carbônica, do tamanho da cadeia carbônica e o caráter apolar dele que vai aumentando com o tamanho da cadeia carbônica, essa solubilidade vai diminuindo cada vez mais. Isso é um problema para nós, em termos de haletos orgânicos, deles serem lipossolúveis, é o que ocasiona a questão dele ser bioacumulativo. Então, como ele tem uma solubilidade com as gorduras, a tendência dele, quando entra em contato lá com os tecidos do corpo, é dele se acumular justamente nos tecidos onde você tem gordura. E aí, como eles se acumulam nesses tecidos onde você tem gordura, os danadinhos, já se sabe através de estudos, que eles têm efeitos o quê? Carcinogênicos e teratogênicos. Carcinogênico é evidente, vai causar câncer. Teratogênico causa malformações lá nos fetos, né? Então você tem más formações nos bebês por causa desse efeito, né, dele ficar acumulativo e acabar gerando esse tipo de problema. Então, só para chamar atenção aqui embaixo, né, que isso aqui vai ser importante daqui para frente. O que é lipossolúvel é solúvel em lipídio, em gordura, dissolve, mistura com gordura. O que é hidrossolúvel é o que se dissolve em água, que tem afinidade pela água. O que é carcinogênico refere-se a originar câncer, e o que é teratogênico refere-se a gerar malformações nos fetos, né, na vida embrionária. Há alguns exemplos, então, de haletos orgânicos muito conhecidos. Vocês devem se lembrar dos CFCs, tanto se falou dos clorofluorcarbonos. Esses CFCs, clorofluorcarbonos, também chamados de gases freon, antigamente eles eram utilizados como propelentes de aerosóis. Um exemplo que tem do lado aqui, um spray aerosol, né? Pode ser lá um inseticida, pode ser lá um desodorante, podia ser qualquer coisa que você imaginasse que tivesse esse efeito de spray. E eles eram utilizados em larga escala antigamente, e acabou se descobrindo ao longo do tempo que eles têm uma atividade de destruição do ozônio. Eles interagem com o ozônio que fica na nossa atmosfera e fazem com que esse ozônio seja convertido em oxigênio. Então, o buraco na camada de ozônio, que tanto se fala até hoje, foi ocasionado aí pela interação desses gases freon com o ozônio da atmosfera. Esses gases freon, CFCs, ainda são utilizados com outras formulações para que você construa equipamentos de refrigeração. Então, na sua geladeira, lá no motor da geladeira, o gás que faz o processo de resfriamento é um gás do tipo freon. Nos freezers, o gás que é utilizado nesse freezer também é um gás do tipo CFC, freon. Tem outra formulação que não é agressiva ao ozônio, mas ainda são gases desse tipo, haletos orgânicos. Os ares condicionados, aparelho de ar-condicionado também utiliza, né, o gás CFC, gases freon. Então, é importante, quando se faz o descarte desse tipo de equipamento, se proceda na exaustão desses gases de refrigeração, né, porque você não pode jogar isso diretamente na atmosfera, mesmo tendo um efeito muito menor do que os originais, né, você precisa ter um certo cuidado nesse descarte. Hoje, os sprays, né, que nós usamos aí no desodorante, nas latinhas de tinta, enfim, todo tipo de spray, aerosol, eles utilizam lá o butano, né, como propelente. O butano não oferece risco nenhum, né, para a camada de ozônio, então é o gás que é hoje largamente utilizado aí como propelente nos aerosóis. Ok, pessoal?
Vamos aqui organizar as ideias, né? Então, organizem as ideias a respeito aqui das funções químicas, né? Das forças intermoleculares que atuam lá nas nossas estruturas. E nós temos aqui atividades para que vocês façam aqui na página 53. Então, página 54, descendo mais um pouco. Também na página 55. E leitura de um texto aqui sobre catástrofe ambiental, né, com relação ao petróleo no mar. Passamos por isso nesse ano, já viram como que isso afeta tremendamente, né, todo o ecossistema. Algumas perguntinhas para responder aqui a respeito do petróleo no mar, o que ele ocasiona. E fechamos a nossa apostilinha lá com relação a essa primeira parte. Eu vou voltar aqui um pouquinho mais acima, porque eu passei exercícios para vocês lá na última aula, não passei? Esse sobre aleitos orgânicos, vocês vão fazer depois, com calma. E eu vou subir aqui um pouquinho mais, para ver se dá tempo de nós corrigirmos os exercícios que ficaram da aula anterior. Lembram desses exercícios aqui? Sobre as forças intermoleculares? Sim. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, se dá tempo da gente corrigir tudo isso hoje. Deixa eu só ver aqui. Ainda tem uns 15 minutos, eu acho. Nós temos... Deixa eu ver. Tem tempo ainda, dá para ir. Vamos começar a corrigir isso aqui, então, da aula passada. Deixa eu fechar aqui e ampliar aqui para vocês. Tá dando para enxergar aí, pessoal? Deu para enxergar? Certinho. Então, vamos lá. Pegue aí na página 47, né? Correção lá dos exercícios da aula anterior, referentes às propriedades físicas dos compostos orgânicos. Estávamos falando de hidrocarbonetos naquela situação, né? Então, o primeiro exercício está aqui, ó. Embora não tenham uma mesma polaridade e fórmula molecular, os hidrocarbonetos metilpropano e butano apresentam diferentes valores de temperatura de ebulição. Com essas informações, represente as fórmulas moleculares e condensadas para esses compostos. Então está aqui, ó, as fórmulas moleculares, né, do metilpropano e a fórmula, né, estrutural aqui do butano. Essa fórmula estrutural condensada, para ambos, eles têm o que? A mesma fórmula molecular, C4H10. Tanto o metilpropano quanto o butano têm a mesma fórmula molecular. Nós chamamos isso de isomeria, são isômeros. No caso do metilpropano, notem que ele tem uma ramificação, metil. E no caso do butano, notem que é uma cadeia normal. E ele aí pergunta para nós, no item B, indique o composto que apresenta o ponto de ebulição mais elevado e justifique a sua resposta. Vejam, pessoal, nós aprendemos na última aula que quando eu tenho uma cadeia carbônica normal, eu tenho uma maior área de contato, uma maior superfície de contato para a minha molécula. E se eu tenho uma maior superfície de contato, significa que eu vou ter uma força de atração mais efetiva, mais eficaz, mais intensa. Isso vai fazer com que o ponto de ebulição de uma molécula que tem a cadeia normal seja maior do que da molécula que tem a cadeia ramificada. Porque na cadeia ramificada eu tenho uma menor superfície de contato e eu tenho as ramificações que atrapalham a aproximação entre as moléculas, que vai ser ocasionada pela força de atração intermolecular. Então, o ponto de ebulição para a cadeia normal é maior do que para a cadeia ramificada, porque na cadeia normal eu tenho maior superfície de contato, uma maior área de contato, então eu tenho uma força intermolecular mais intensa. Posso passar aqui? Tem aqui um caminhão de coisas que pode escrever, mas o ponto é esse, né? O resumo da ópera. Cadeia normal, maior superfície de contato, maior ponto de ebulição do que cadeia ramificada, que tem menor superfície de contato. Posso descer aqui, turma?
Indique a polaridade desses hidrocarbonetos. Ora, é hidrocarboneto, molécula apolar. Se é hidrocarboneto, sempre vai ser molécula apolar. Tanto o metilpropano quanto o butano. Item D. Descreva o tipo de interação intermolecular predominante nessas moléculas. Pessoal, é hidrocarboneto? A molécula é apolar. Quando é apolar, o tipo de interação é dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou forças de London, forças de dispersão de London. Andando um pouquinho mais. 2. Identifique as forças intermoleculares mais comuns e o grupo de moléculas que predominam, em que predominam os diferentes tipos de interações. Então, nós sabemos que temos 3 tipos de forças intermoleculares mais comuns, né? A mais fraca, dipolo instantâneo, dipolo induzido, que são as forças de London, que atuam em moléculas apolares, moléculas que são simétricas. O segundo tipo é chamado de dipolo-dipolo. Vai atuar em moléculas polares, moléculas que têm uma estrutura que é assimétrica, tem alguma ponta nela que ocasiona polaridade, uma polaridade permanente, né? E o terceiro tipo de força intermolecular, que é a mais intensa, a mais forte, são as ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio vão acontecer entre moléculas que são polares e que têm um átomo de hidrogênio ligado diretamente a quem? Ao flúor, ao oxigênio e ao nitrogênio, os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, quando eu tenho moléculas que possuem hidrogênio ligado diretamente ao fluoroxigênio ou nitrogênio, eu terei a atuação, então, das ligações de hidrogênio. Posso descer aqui? Cite algumas propriedades físicas dos compostos orgânicos que podem ser estimadas com base no conhecimento das estruturas e das interações entre as moléculas desses compostos. Bom, nós estudamos aqui 3, né? A solubilidade, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, 3 propriedades físicas, né, de compostos orgânicos que nós estimamos, conseguimos, né, comparar de acordo com a estrutura dessas moléculas. Descendo um pouquinho mais aqui, turma. Vamos lá para o exercício 4, aqui na página 48. Para remover a graxa das mãos, o mecânico geralmente utiliza querosene ou gasolina, todos derivados do petróleo. Com base nesse exemplo, explique por que os hidrocarbonetos são solúveis em solventes orgânicos, mas não são solúveis em água. Então vem a regra de solubilidade, né? Todos os hidrocarbonetos são compostos com moléculas que são apolares. E eu sei que os derivados de petróleo são compostos que são hidrocarbonetos. Logo, são formados por moléculas apolares. A regra de solubilidade diz o que para nós? Que semelhante dissolve semelhante. Então, polar mistura com polar, polar dissolve polar, e apolar dissolve apolar. Semelhante dissolve semelhante. Se eu tenho hidrocarboneto, graxa, eu vou conseguir remover essa graxa, dissolver essa graxa, utilizando um solvente que também seja apolar. Eu vou usar o hidrocarboneto também. Eu vou remover a graxa com o quê? Com gasolina, com querosene, que são derivados de petróleo, hidrocarbonetos. Agora, eu não consigo remover essa graxa da mão utilizando água, porque aí não são semelhantes. A graxa é um hidrocarboneto apolar e a água é uma substância polar, como nós sabemos. Então, não há, né, semelhança entre eles, eu não vou ter solubilidade entre eles, eu não consigo remover essa graxa utilizando água. Vamos lá para o 5.
Exercício 5. Coloque em ordem crescente de temperatura de ebulição os 6 primeiros alcanos de cadeia normal. Justifique a sua resposta. Bom, os 6 primeiros alcanos de cadeia normal, quem são? Primeiro o metano, com 1 carbono, depois o etano, com 2 carbonos, depois o propano, com 3 carbonos, depois o butano, 4 carbonos, depois o pentano, com 5 carbonos, e finalmente o hexano, com 6 carbonos. Qual vai ser a ordem crescente de ponto de ebulição? Ora, os hidrocarbonetos que têm cadeia carbônica maior, quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição. Então, a minha resposta vai ser o quê? O ponto de ebulição do metano é menor do que do etano, que é menor do que do propano, do que o butano, do que o pentano e, finalmente, do hexano. Está aqui a ordem crescente de ponto de ebulição dos primeiros 6 hidrocarbonetos de cadeia normal. Até aqui tudo bem, pessoal? Vamos para o 6. Professor, Oi. ainda vai valer o visto, porque eu tinha feito, mas eu não sabia onde te mandar. Vai valer sim. Pode tirar a fotinha e mandar. Eu te mando pelo e-mail? Não, eu vou colocar uma atividade lá no Positivo On, que vai abrir um campo lá para vocês mandarem o arquivo, tá? Tá bom. Jota, o outro que era da 42 e 43, eu não sabia se era para escanear, se era para tirar foto, e ainda tá como não feita. Ah, mas é porque o prazo ainda não fechou, vai até dia 30, né? Então, como não fechou o prazo, eu vou dando baixa aqui, mas o prazo está em aberto, então ele mantém em aberto também. Só no dia 30 que aí fecha e aí vai aparecer para você lá que a atividade foi feita. Tá bom, obrigada. Vamos lá para o 6. Vários produtos são obtidos no processamento do petróleo. Uma das etapas do processamento é a destilação fracionada. No gráfico ao lado, então está aqui o gráfico que ele colocou, é apresentada, né, uma relação entre o ponto de ebulição e o número de carbonos nas moléculas. Então está aqui o meu gráfico bonitinho. Aqui na parte do eixo das abscissas eu tenho o número de carbonos, então eu tenho aqui molécula com 4 carbonos, com 8, com 12, com 16, com 20, com 24 e vai aumentando, né? E aqui no eixo, né, das ordenadas, o eixo Y, eu tenho o ponto de ebulição. Então esse ponto de ebulição, menos 200, menos 100, 0, 100, 200, 300 graus Celsius, né? Então o que eu observo? Eu observo o seguinte, que quando eu tenho um aumento na quantidade de carbonos na cadeia carbônica, eu tenho um aumento no ponto de ebulição. A curva é uma curva crescente, está aumentando. Há uma relação direta, né? Aumentou a quantidade de carbonos, aumentou o ponto de ebulição. Então, pergunta-se aqui, com respeito ao processamento do petróleo, né, responda as questões. Vamos responder as questões aqui, então, no item A. No item A, o querosene, hidrocarboneto de 12 a 16 carbonos, é obtido no petróleo para várias aplicações, como, por exemplo, combustível de aviação. Qual a faixa de temperatura em que o querosene deve ser destilado? Bom, vamos procurar no gráfico aqui. O querosene tem entre 12 e 16 carbonos, está aqui no gráfico, né? Entre 12 e 16 carbonos. Se eu pegar essa faixa entre 12 e 16 carbonos e projetar na minha curva, aqui para achar a temperatura, a faixa de temperatura, então faço uma projeção e vou encontrar uma faixa de temperatura aqui, que é o ponto de ebulição dele. Eu verifico então que essa faixa vai ser entre 120 e 200 graus Celsius. Ponto de ebulição dele, no meu processo de destilação fracionada, ele vai ser extraído, então, na fase de vapor, entre 120 e 200 graus Celsius. Obtive essa informação simplesmente projetando no gráfico, olhando a faixa de número de carbonos, jogando na curva e projetando a faixa de temperatura aqui em cima. No item B,
O gás liquefeito de petróleo, GLP, é retirado na primeira fração abaixo de 20 graus Celsius. Qual a composição em número de carbonos do GLP? Então, vamos lá para o gráfico de novo. Vamos lá para o gráfico. Entre 20 graus Celsius, eu tenho, então, uma temperatura, esse 20, nessa faixa, está mais ou menos aqui, não é isso? Entre 0 e 100, a metade aqui vai ser 50, eu vou pegar a metade desses 50 e vou pegar uma região aproximadamente aqui. Puxo no meu gráfico e projeto no eixo aqui das abscissas e encontro uma quantidade de quantos carbonos? 4 carbonos. Então, nós chegamos à conclusão que o GLP, por ter a sua primeira fração sendo retirada abaixo de 20 graus Celsius, ele vai ter moléculas que têm entre 3 e 4 átomos de carbono. Tá claro aí, pessoal? Sim. Ficou claro? Moleza? Muito bem. Aqui, turma, eu vou deixar, então, os demais exercícios aí que são relacionados aos haletos orgânicos que nós vimos hoje. E no nosso próximo encontro, nós fazemos, então, a correção desses exercícios que ficaram aqui para vocês se divertirem. E vamos dar sequência aí no nosso estudo. A gente praticamente aqui encerrou essa apostila. No dia 24 vai ter a abertura lá da prova bimestral para vocês fazerem no Positivo On. O conteúdo dessa prova bimestral, então, serão esses assuntos que nós já discutimos aí. Propriedades físicas dos compostos orgânicos e haletos orgânicos. Beleza? Tranquilo aí, pessoal? Deixa eu voltar aqui na tela. Aí. Turma, alguma dúvida? Não. Nenhuma, JR. Nenhuma. Tá claro? Tá tranquilo? Beleza, eu vou encerrar por hoje, que eu sei que vocês vão assistir uma próxima aula aí ainda, e fico aí à disposição. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, é só me dar um toque e me acionar que a gente está de prontidão aí, beleza? Certo. Gente, por hoje é só. Fiquem com Deus, se cuidem aí. Cabeça fria, otimismo, bola para frente, força na peruca, que logo, logo nós vamos estar juntos aí de novo. Beleza? Beleza. Dá um abração aí na família e vamos tocar o nosso barquinho aí. Ok? Até o nosso próximo encontro, então. Tchau, Jota. Tchau, tchau.